Bem-vindos a todos os que se juntaram e se estão a juntar a nós neste Fórum Business Applications at Platforms da IT Insight. Este vai ser um fórum sobre um tema que é premente para as organizações, tem a ver com o software empresarial, que é um bocadinho, como muitos dizem, a espinha dorsal das organizações atuais. E, claro, estamos numa altura de, como todos sabem, de várias transformações a nível, não só a nível internacional, como a nível estrutural dentro das organizações, com a introdução de novas tecnologias, nomeadamente tudo o que tem a ver com a inteligência artificial. E, portanto, é um bocadinho o que vamos debater aqui ao longo da parte da manhã, com os nossos convidados, que eu vou passar aqui a palavra à minha colega Marta Ferreira. Marta, bom dia, para apresentar também o nosso fórum e os nossos convidados. Bom dia, Henrique, muito obrigada. Obrigada a todos, aos nossos participantes aqui da nossa mesa e também a todos aqueles que ainda se estão a juntar. Como o Henrique disse, o meu nome é Marta Ferreira, sou aqui jornalista da IT Insight e hoje, em conjunto com o Henrique, vou estar aqui na moderação desta mesa. E antes de passarmos propriamente às questões ditas, e como já é habitual nos nossos live eventos, fazemos sempre uma pequena apresentação aqui dos nossos participantes da mesa para que também o nosso público fique a conhecer melhor quem nos acompanha aqui hoje. E aqui, por ordem alfabética das empresas, hoje temos aqui a participação da Claranet com o Hugo Gonçalves. Bom dia, Hugo, bem-vindo. Olá, bom dia a todos e agradecer aqui à IT Insight pelo convite e dar aqui a representação da Claranet. Portanto, meu nome é Hugo Gonçalves, eu represento aqui uma área mais aplicacional na Claranet, um grande foco nesta área de Enterprise Applications e a acompanhar esta grande transformação e evolução que está a acontecer nos últimos tempos sobre esta temática e vou contribuir aqui para esta discussão. Muito obrigada, Hugo. Temos também connosco hoje a Pontual, aqui com a participação do Pedro Sousa. Muito bom dia, Pedro, bem-vindo. Olá, Marta, bom dia a todos. Bem, o meu nome é Pedro Sousa, eu sou Business Developer Manager na Pontual IT Business Solutions desde setembro de 2024. Trabalho de perto com a administração e com a direção de marketing da empresa, coordeno o desenvolvimento comercial, faço a gestão de grandes contas e essencialmente desenvolvo parcerias que potenciem também o nosso crescimento. A minha experiência profissional anterior inclui 3 anos no universo SAP e mais de 18 anos na PHC Software, que começava e foi agora recentemente comprada pela CGI. No fundo, este meu percurso proporcionou-me aqui algum conhecimento do mercado do software empresarial e eu deduzo que tenha sido por isso que fui convidado para participar nesta mesa redonda, onde estou com muito prazer e espero que o meu contributo possa, de alguma forma, ser útil. Portanto, bom evento a todos. Muito obrigada, Pedro. Por último, mas não menos importante, temos também connosco hoje a Tungsten aqui representada pelo João Diniz. Muito bom dia, João, bem-vindo. Olá, muito bom dia, Marta. Muito obrigado pelo convite da IT Insight e muito obrigado também aos participantes. Como eu dizia, o meu nome é João Diniz, sou responsável comercial pela Tungsten Automation em Portugal. Já agora aqui uma explicação, porque Tungsten talvez não seja um nome muito conhecido, mas Cofax era um nome bastante conhecido no mercado e há alguns anos a Cofax mudou o nome para Tungsten, mas é exatamente a mesma empresa. Como dizíamos, tudo isto das business applications e das plataformas tem vindo a mudar ao longo dos últimos anos e tem tido uma aceleração bastante grande. E a Tungsten Automation tem também participado nesta evolução, pegando nas suas soluções mais tradicionais e adaptando-as e criando novas soluções às necessidades atuais. Quero desejar a todos um bom fórum. Muito obrigado. Obrigada, João, e também obrigada por esse pequeno esclarecimento também aqui para o nosso público. Henrique, passo-lhe a palavra, vamos a isso. Primeira questão. Muito obrigado, Marta. Vamos então à primeira questão, e a primeira questão é sobre o estado da nação, neste caso, o estado da nação do software empresarial. E gostaríamos de saber, e perguntar aqui aos nossos participantes, digamos assim, como é que o software empresarial está, ou como é que sentem que o software empresarial está neste momento a contribuir para a transformação digital, que em muitas empresas já começou, tem sido um processo de arranque lento em alguns casos, mas se calhar estamos a ganhar alguma velocidade de escape, digamos assim. E eu iria passar a palavra em
primeiro lugar ao Hugo Gonçalves, da Claranet. Hugo, a palavra é sua. Muito bem, obrigado. Sim, de facto, temos estado a viver aqui um grande período de transformação, e de facto o software empresarial tem um impacto muito grande naquilo que é a transformação digital das organizações. Para além de ter o papel importante de ser o core de muitos processos das organizações e na gestão de toda essa informação e todos esses processos mais transversais na própria organização, tem vindo a sofrer aqui muitas alterações nos últimos tempos. Eu destacaria aqui talvez três dimensões do ponto de vista de impacto que o próprio software empresarial tem nas organizações. Um deles, a eficácia operacional e, portanto, o impacto que tem do ponto de vista de automatização, a forma como pode transformar os próprios processos internos, a reduzir custos, a melhorar também a qualidade dos próprios produtos e da forma como as pessoas colaboram internamente, portanto, ter aqui um impacto muito grande. E hoje, com a inteligência artificial, que toca muito nesta área, também tem esta importância. Também a própria experiência do cliente, também temos estado a sentir que há aqui uma grande transformação da forma como hoje interpretamos as necessidades dos nossos clientes e nos relacionamos com os próprios clientes. Portanto, temos um cliente mais digital que também procura muitas das vezes ter esta interação com as próprias organizações por via deste canal e, portanto, isto tem um impacto também muito grande na forma como a empresa pensa os seus próprios processos e a forma como providencia os seus produtos e os próprios serviços. E depois também todo o impacto que tem também na inovação e o desenvolvimento de novas ofertas e novos produtos. Portanto, muito baseado por toda esta informação que recolhemos do ponto de vista da organização, análise que fazemos aos dados, análise que fazemos aos inputs que os clientes nos dão, na forma como consomem os nossos próprios produtos. Portanto, toda esta informação que conseguimos extrair, transformá-la em valor e podermos reorientar as nossas ofertas, reorientar os nossos produtos e até criar novos produtos baseados nesta informação. Claro que isto também traz alguns desafios e também oportunidades. Portanto, onde é que nós estamos aqui a ver oportunidades do ponto de vista de olhar para estas temáticas? Uma automatização dos processos, portanto, há uma maior consciência na reengenharia dos próprios processos baseada na automatização. Portanto, e a própria tecnologia tem evoluído muito a dar essa capacidade mais de automatizar muitas das atividades e muitos dos próprios processos. Esta forma como nós olhamos para os dados, e, portanto, isso implica também que os sistemas sejam sistemas abertos, integráveis, interoperáveis, e não serem monolíticos e silos de informação, portanto, ter esta capacidade de se integrar com todo o ecossistema de aplicações já existentes ou novas que possam surgir dentro da própria organização, e depois trazer estes dados e esta informação em valor que possa depois ser reutilizado naquilo que é as estratégias da própria organização. Também um foco grande do ponto de vista de capacitação das pessoas, portanto, sabemos que são elas no dia a dia que depois também vão trazer valor e ter impacto na própria organização e, portanto, também apoiar e até as próprias pessoas já têm uma maturidade e procuram muitas das vezes, sendo elas quase os enablers da inovação, por novas ferramentas, por novas formas de fazer e de executar as suas próprias atividades, portanto, também ter aqui um grande foco na capacitação. Depois, mais ao nível da gestão, e quem tem a responsabilidade de gerir estes temas, eu focaria aqui talvez dois tópicos que são importantes. Um é a governança, portanto, as políticas de governance, como é que nós conseguimos manter aqui uma política clara do ponto de vista de gestão dos sistemas e do ciclo de vida das próprias aplicações e a incorporação de novas tecnologias, mas dentro de uma framework de políticas que a própria organização tenha definido. E depois o tema também da segurança. Portanto, eu diria que este é quase um tema por defeito, portanto, a forma como se acede aos dados, a forma como podemos expor algum tipo de informação, a forma como podemos também que as pessoas possam extrair valor dessa própria informação, portanto, não bloqueando, obviamente, poder descentralizar muito este acesso à tecnologia, mas dentro, obviamente, de perímetros e regras de segurança que permitem dar o conforto a toda a organização, que aquilo que é o seu valor, diria que são aqueles dados que é o valor da própria organização, sejam tratados de forma segura. E que permita também a empresa crescer e não bloquear de alguma forma alguma inovação por algum receio que tenha do ponto de vista de dados. Portanto, dentro deste perímetro de políticas de segurança, conseguir com que a organização possa crescer e possa acompanhar esta evolução e esta velocidade. Eu costumo dizer, tudo acontece muito rápido, portanto às vezes é muito difícil acompanhar também esta evolução grande que está a acontecer, mas
tentar fazê-lo, obviamente, de forma segura e de forma consciente e acompanhando esta própria transformação. Portanto, eu diria que eram mais estas dimensões e estas temáticas que nós estamos a sentir do ponto de vista de transformação. Obrigado por esta excelente introdução ao tema. Eu pedia agora a opinião do Pedro Sousa, precisamente sobre enfim, o ponto que estamos a focar do impacto do software empresarial na transformação digital das empresas. Ora bem, eu diria que o software empresarial tem vindo a evoluir de uma forma muito significativa e hoje representa um pilar naquilo que chamamos de transformação digital nas organizações. Já não falamos de automatizar processos, mas sim de integrar operações, de potenciar decisões em tempo real e criar modelos de negócio que sejam mais ágeis, mais resilientes. Vejam bem o que é que aconteceu. Plataformas como o ERP, HCM, Business Intelligence, tornaram-se hoje verdadeiros centros nevrálgicos das organizações. São sistemas vivos, capazes de adaptar-se às mudanças do mercado. Esta evolução responde não só à necessidade de eficiência, mas sobretudo à urgência em criar aquilo que são verdadeiras experiências digitais, tanto para os colaboradores como, e mais importante, para os clientes. O que é que terá mudado aqui? Eu diria que a diferença não está já apenas na tecnologia disponível, mas na capacidade de adaptar essa tecnologia às especificidades de cada negócio. Na minha opinião, três fatores tornaram-se absolutamente críticos para o sucesso. O primeiro, a personalização inteligente, a integração de várias aplicações e a experiência do utilizador interno. O ERP já conquistou um papel central na vida das organizações e deixou de ser a ferramenta e passou a ser, se calhar, um agente ativo na criação de valor. Olhando para o futuro, o desafio parece-me muito claro. Garantir que a evolução tecnológica não apenas acompanha, mas antecipa a ambição e a velocidade de transformação das empresas. Como eu costumo dizer, e tenho visto isto comprovado repetidamente no mercado, quem vê o software como um custo está condenado a ser ultrapassado por quem o vê como uma vantagem verdadeiramente estratégica. Eu vejo que é essa, neste momento, a evolução. Obrigado, Pedro. Eu passava agora a palavra à Marta para a questão seguinte. Obrigada, Henrique. Há pouco, aqui na primeira intervenção, o Hugo falava inclusivamente aqui da questão da rapidez e que tudo, na verdade, acontece hoje a uma velocidade muito, muito grande. E as tendências não são exceção. A verdade é que este ano vemos algumas tendências, se for preciso, daqui a 1 ou 2 anos já encontramos outras tendências e isto é um mundo em constante evolução. E eu efetivamente perguntava aqui ao Hugo Gonçalves da Claranet quais são as principais tendências em plataformas e software empresarial que as organizações ainda estão a subestimar, se é que elas existem, claro. Sim, bom, hoje fala-se muito do facto da inteligência artificial, portanto, não há como não poder trazer este tópico também para estas tendências. Mas também é importante perceber que há aqui alguns pressupostos para efetivamente tirar o máximo de valor que pudermos da inteligência artificial. E a inteligência artificial não funciona, ou não funciona bem, se nós não tivermos uma base muito forte do ponto de vista de dados e da forma como nós hoje podemos, dentro da organização, gerir essa própria informação.
E, portanto, eu diria que uma da tendência que se calhar hoje não está a ser tão explorada, ou que devia ser olhado com maior atenção, e que já foi falado aqui pelo Pedro, é efetivamente a forma como os sistemas funcionam de forma integrada. Portanto, e como a informação circula dentro dos próprios sistemas existentes, seja um ERP, seja um CRM ou outras aplicações que hoje coexistem dentro da própria organização. É importante que os sistemas sejam abertos, sejam interoperáveis e que esta informação esteja totalmente gerida e estruturada e centralizada naquilo que é os sistemas da própria organização. Para depois, a partir daí, podemos efetivamente extrair valor, seja na análise, mas também numa nova inteligência que hoje vem amplificar a inteligência das próprias pessoas na organização, trazendo novas formas e novas experiências de olhar para este dado. Portanto, eu diria que dos tópicos importantes é esta interoperabilidade e a forma como os sistemas deverão ser abertos e integrados dentro da própria organização. Depois, reforçando um bocadinho, também já tinha dito, este tema da automatização, e concordo com o Pedro, já passámos, se calhar, um pouco esta visão da automatização, mas de facto eu acho que ainda há espaço para podermos melhorar e as próprias evoluções tecnológicas obrigam-nos a ter aqui uma cultura de melhoria contínua, portanto, não estarmos contentes onde chegamos. Sabemos que poderemos chegar sempre um pouco mais longe do ponto de vista como olhamos para os processos, a forma como hoje as pessoas colaboram e a forma como interagimos com os próprios sistemas. Portanto, eu diria que uma tendência que estamos a ver é muito esta, a forma como hoje as pessoas interagem com os sistemas. Estamos a sentir uma descoberta e uma curiosidade sobre o que é esta agentificação, o que é que são estes agentes que hoje estão a entrar pela organização, e como é que de alguma forma podem melhorar os processos, talvez substituir algumas atividades que provavelmente não têm grande valor acrescentado, mas também, em alguns casos, perceber se eles podem ser autónomos de alguma forma, quase end-to-end do ponto de vista de gestão de fluxos, gestão de processos. Portanto, o que sentimos é que as grandes software houses estão a libertar este tema, estão a desafiar as organizações para este tema da agentificação. Sentimos que há uma vontade de descobrir, de perceber que impacto é que tem. Antecipo que provavelmente vamos ter aqui um mix entre alguns agentes que podem, de alguma forma, substituir algumas atividades e capacitar mais as próprias pessoas na gestão dos próprios processos. Que impacto é que pode ter? E deixo a pergunta: será que nós, como utilizadores, vamos continuar a interagir com os temas como hoje o fazemos? Ou iremos fazê-lo de outra forma? É uma pergunta que deixo, não tenho aqui uma resposta fechada, mas é uma pergunta de modo que desafio, mas de facto são questões que estão a surgir por esta agentificação, digamos assim, das próprias organizações. É uma ótima questão aqui para a nossa plateia, também para o nosso público que nos acompanha remotamente, refletir e, quem sabe, também ter aqui a resposta. Muito obrigada, Hugo. Passo a palavra ao Henrique para irmos para a próxima questão, Henrique. Obrigado. Muito obrigado, Marta. Peço desculpa. A próxima questão tem a ver com a forma como os clientes estão, de alguma forma, a responder a estes desafios. E, concretamente, ao falarem com os clientes, que fatores mais pesam na decisão de escolha da plataforma? Como é que se responde, digamos assim, a esses requisitos? E, em primeiro lugar, eu passaria a palavra ao João Diniz para se pronunciar sobre este assunto. João? Muito obrigado, Henrique. Bom, no mundo em que tudo está a mudar a uma velocidade muito grande, esta talvez seja uma área onde ainda continua a haver alguma estabilidade. As empresas continuam a basear-se muito em alguns critérios mais tradicionais. A avaliação do fornecedor continua naturalmente a ser muito importante. Tudo o que são requisitos técnicos das plataformas continuam também a desempenhar um papel muito importante. Infelizmente ou felizmente, e isto é uma evolução que também tem continuado a acontecer, os custos continuam a ser muito importantes. Nós sabemos que
capacidade de investimento ainda continua a ser bastante limitada, portanto, as empresas têm de escolher muito bem os investimentos que fazem e direcioná-los para os projetos que tenham um retorno de investimento mais rápido e que também tenha um impacto estratégico na sua operação. Ou seja, hoje em dia não basta só reduzir custos, tem que ter também um impacto na forma como as organizações funcionam. Agora, um dos temas que tem sido muito falado aqui neste fórum e que de facto é uma novidade, é esta questão da interoperabilidade, a capacidade das plataformas interagirem com outros sistemas. Nós sabemos que todos os dias nascem novas empresas de microserviços de inteligência artificial que fazem coisas fantásticas. Nenhuma empresa vai ter a capacidade de dar resposta a todas essas necessidades. Portanto, a capacidade das plataformas de conseguirem integrar todos esses serviços e já agora, integrar de uma forma que permita que os utilizadores tenham uma experiência unificada, vai ser fundamental, porque tudo o que nós não necessitamos, tudo o que as empresas não necessitam, é de mais silos de informação, mais sistemas desconectados. Portanto, esta capacidade de integração é fundamental, a capacidade de rapidamente conseguir integrar novidades, de integrar novos sistemas, de integrar novos microserviços de inteligência artificial que ajudem a atingir o objetivo de uma organização e a providenciar um serviço melhor. Naturalmente que também com toda esta tendência de mudança para a cloud, obviamente que segurança e conformidade com regras legais, com RGPDs, tudo isto é muito forte. Sabemos que, por exemplo, se nós olharmos para a indústria da banca, em que existem novas regulamentações que têm que ser cumpridas, e, portanto, isto também muitas das vezes está no início das negociações, no início das seleções, da seleção das tecnologias, a capacidade de responder a estes requisitos mais formais. Muito obrigado, João. Eu passava a palavra ao Pedro Sousa, precisamente também sobre este ponto dos requisitos dos clientes e como é que se responde a esses requisitos. Ora bem, Henrique, nós na Pontual temos mais de 3.000 clientes e isso faz-nos perceber, junto desta amostra, três grandes áreas que realmente pesam quando eles escolhem uma plataforma. Eu diria que a primeira tem a ver com a adaptação ao negócio. Os clientes procuram, sobretudo, tecnologia que se molde aos seus processos e não o contrário. Continuam a querer soluções flexíveis, que cresçam com eles. Ninguém quer ouvir a palavra ou a expressão isso não é possível da nossa parte, ou o sistema não o permite. Querem uma plataforma que potencie aquilo que já fazem bem e que lhes abra portas para novas oportunidades. Depois, um segundo ponto que eu considero muito importante, que é a experiência de utilização, ou aquilo que nós chamamos na gíria do software a user experience, é fundamental. Eu acho que já lá vai o tempo em que bastava que a ferramenta tivesse as funcionalidades. Se for uma ferramenta complexa demais para ser usada no dia a dia, simplesmente não gera valor. Esta nova geração de clientes que estão nas empresas avalia muito com as suas equipas como é que elas vão interagir com a plataforma. Se a tecnologia não for utilizada, nós sabemos que é um investimento desperdiçado e cada vez mais as organizações têm perfeita noção disso. Depois há um terceiro ponto que eu considero que é muito importante, que tem a ver com a credibilidade do fornecedor. Os clientes querem hoje saber quem é que está por trás desta solução. Eles procuram parceiros de longo prazo e não apenas os vendedores imediatistas. Querem ter a certeza que a empresa fornecedora
continuará a evoluir a plataforma, que estará lá para os apoiar durante todo este percurso de transformação. Nós, na nossa abordagem, na Pontual, nós tentamos responder a estes fatores com uma abordagem, uma filosofia mais consultiva. No fundo, começamos por entender o negócio do nosso cliente, depois adaptamos a tecnologia à realidade específica de cada cliente. Não apresentamos pacotes fechados. O que realmente oferecemos vai além do software. Queremos que seja a capacidade de crescer com confiança e, sobretudo, liderar transformações digitais de forma sustentável. Muito obrigado, Pedro. Hugo, qual é a sua perspectiva também, uma vez que vocês também têm a Claranet e têm igualmente um vasto leque de clientes com requisitos certamente bastante diversos? Sim, e acrescentando um pouco ao que os meus colegas também já disseram, portanto, eu se calhar acrescentaria aqui mais talvez 2 tópicos importantes. Portanto, um é efetivamente esta capacidade das plataformas serem escaláveis e flexíveis. Portanto, e o Pedro deu muito essa nota. Hoje os clientes olham muito para a sua realidade como uma realidade muito própria. Portanto, têm sempre necessidades muito específicas e, portanto, há sempre uma necessidade de adaptar e ajustar à visão que a organização tem, e onde quer encaminhar, portanto, do ponto de vista de futuro. Portanto, ter esta noção de escalabilidade e flexibilidade do ponto de vista de adaptação da plataforma. E depois destacaria também a capacidade de inovação das próprias plataformas. Qual é que é o seu próprio roadmap evolutivo? Como é que podem, através da experimentação, trazer novas facilidades à plataforma que depois possam ser disseminadas pelas diversas organizações? Portanto, ter aqui um foco muito grande também de evolução, trazendo novas facilidades, novas componentes que possam depois ser aproveitadas por todas estas organizações, daquilo que é a sua própria realidade, daquilo que é a sua própria visão. Nós na Claranet também temos aqui uma visão muito de continuidade com os nossos clientes e, portanto, nós próprios também estamos a mudar um pouco esta visão, como gerimos a relação que temos com os nossos clientes que querem efetivamente uma relação de continuidade. Okay? Portanto, saber que alguém está lá pronto para atuar quando for necessário, mas também para fazer consultoria, para dar o advisory, para fazer às vezes algum filtro daquilo que é as grandes software houses do ponto de vista de tendências, mas também poder fazer aqui algum filtro, como é que se pode aplicar à realidade portuguesa e à realidade das nossas próprias organizações, e construir em conjunto com as próprias organizações e com as pessoas que estão envolvidas nas organizações o que poderá ser um roadmap evolutivo de adaptação das próprias tecnologias. Portanto, ter aqui um modelo mais baseado em continuidade, uma relação de apoio e de suporte aos nossos clientes no modelo contínuo, que permite ter uma conversa contínua sobre novos requisitos, novas evoluções, alguma avaliação de novas tendências e como é que elas podem aplicar à realidade das organizações, e ter, acima de tudo, uma relação de continuidade com os nossos clientes. Eu diria que também é aqui um fator essencial do ponto de vista de um provider como a Claranet, que presta depois estes serviços aos próprios clientes. Muito obrigado, Hugo. Para a próxima questão, passava a palavra à Marta. Obrigada, Henrique. Aqui um pouco ligada a esta última questão que acabámos de aqui ouvir os nossos os participantes que estão aqui na nossa mesa connosco hoje. Na verdade, muitos, se calhar, daqueles que assistem estão a pensar escolher uma plataforma ou até podem ter já plataformas e aplicações e não estarem satisfeitos, obviamente, com essas mesmas plataformas. E eu começava então por perguntar ao João Diniz, da Tungsten, na hora de ter uma lista de compras, digamos assim, quais são os fatores que pesam e que levam e de que forma é que podemos escolher a plataforma certa para determinadas aplicações críticas? Muito bem. Bom, alguns dos pontos nós já tocámos na questão anterior.
Claramente há aqui algumas coisas que continuam a ser muito importantes. A questão da flexibilidade das plataformas é essencial, porque nós temos sempre, os clientes têm sempre a opção entre as soluções que são point solutions que permitem dar resposta a uma necessidade específica e tipicamente muitas vezes essas soluções são menos flexíveis. Ou a possibilidade de ter uma plataforma que pode dar resposta a várias necessidades e aí tipicamente ter uma decisão de construir em cima dessas plataformas esses novos processos. Portanto, aqui também associada a esta questão das plataformas, é muito importante também perceber quais é que são as verticalizações que são construídas em cima dessas plataformas, o network o ecossistema de parceiros que estas empresas têm, porque ao final do dia o papel dos parceiros também é muito importante não só no suporte e desenvolvimento das soluções, mas também no desenvolvimento de verticalizações que dão respostas mais específicas, mais imediatas às necessidades dos clientes. Uma das outras coisas naturalmente, que tudo o que seja a robustez da empresa, tudo o que seja a capacidade financeira, o track record de implementações passadas, tudo isso continua a ser muito importante. Mas perceber exatamente o que é que as empresas estão a fazer com estas novas tecnologias. Porque um dos problemas que nós vemos no mercado atualmente é que a inteligência artificial corre o risco de se tornar uma palavra um pouco vazia em algumas circunstâncias, porque tudo agora parece ter inteligência artificial. E que apenas por dizer que uma plataforma ou um sistema tem inteligência artificial, isso é um benefício em si próprio. Não é. Nós temos de perceber o que é que a inteligência artificial traz, o que é que a inteligência artificial significa para aquele processo e para aquele cliente. Portanto, é muito importante também os casos de uso que as empresas trazem e que põem em cima da mesa e a experiência de nós já implementámos isto. E como eu dizia anteriormente, há muita coisa a acontecer simultaneamente, há muitos sistemas a serem desenvolvidos. Portanto, a forma como se conseguem construir estas peças de Lego num processo que seja coerente e que não seja apenas mais um conjunto de sistemas separados é muito importante. Portanto, o que nós recomendamos e que sugerimos às empresas que façam é que percebam bem de que forma é que as empresas os podem ajudar, que sejam claras também relativamente aos seus objetivos, porque também só com essa clareza de comunicação é que também conseguimos trabalhar em conjunto e encontrar as soluções. Muito obrigada, João. Gostava também aqui nesta questão de ouvir o Pedro, com certeza que há aqui pontos em comum com o João, mas na sua perspectiva, e também aqui, claro, associada ao facto de pertencer à Pontual, da vossa perspectiva, como é que os clientes devem escolher, as empresas devem escolher a plataforma que mais se adequa para determinadas aplicações críticas? Ora bem, eu diria que escolher uma plataforma certa para aplicações é um processo que envolve equilibrar aqui vários fatores-chave. Escalabilidade, muito importante, a segurança, a flexibilidade e, claro, a capacidade de integração. Todos nós sabemos, e acho que é notório, vivemos num tempo muito imprevisível, a velocidade da adaptação das plataformas é crucial, já que as necessidades do mercado mudam muito rapidamente. E sentimos isso diariamente com as nossas empresas a terem que rapidamente se adaptarem às condicionantes da própria economia. Por isso, o papel estratégico da aplicação é preciso e fundamental compreendê-lo. E então, se é uma área essencial como gestão financeira, gestão de recursos humanos, gestão da cadeia de abastecimento, a plataforma escolhida precisa de ser capaz de garantir não só uma alta disponibilidade,
mas também performance e segurança em tempo real. Nós, na Pontual, escolhemos plataformas que oferecem funcionalidades robustas, completas, mas que sejam também flexíveis para se poder integrar com as outras soluções que o cliente já possui. Não basta que a plataforma responda aos requisitos, ela terá que ser capaz de evoluir com a empresa, de responder a novos desafios, de ser facilmente atualizada, sem que isso impacte o negócio do cliente no dia a dia. E além disso, algo muito importante tem a ver com o suporte pós-venda e a capacidade de inovação que o fornecedor possa providenciar. Eu costumo dizer, e a Pontual posiciona-se como um verdadeiro parceiro no mercado. Nós não queremos ser apenas um fornecedor, queremos ser um parceiro que garanta que a plataforma continuará a responder às necessidades da organização à medida que estas vão mudando. E por isso, para resumir, escolher uma plataforma para aplicações críticas deve-se então focar neste equilíbrio entre a robustez, entre a flexibilidade e a evolução constante, para que o sistema vá acompanhando o ritmo de negócio do cliente hoje e no futuro. A plataforma certa é aquela que cresce com o negócio e não que se limita a evoluir. Penso que é por aqui que são estes os critérios. Muito obrigada Pedro pelos insights valiosos e obrigada também ao João nesta questão. Passo agora a palavra ao Henrique para irmos para a próxima pergunta. Obrigado, Marta. Quem já quem anda há uns anos nestes mercados, e creio que é algo comum a todos os participantes aqui deste fórum, e já passaram certamente por várias fases em termos do software empresarial. Há alguns anos, enfim, há bastantes anos, faziam soluções completamente à medida. Depois começou a ser mais, enfim, devido a muitos condicionalismos económicos, enfim, de custos elevados e falta de recursos, as soluções começaram a ser mais personalizadas, não inteiramente feitas à medida. E depois, se calhar, em tempos mais recentes, começou a tendência a dizer, bom, neste momento existe tudo out of the box e, portanto, já não é preciso customizar, ou eu não gosto da palavra customizar, personalizar tanto. E esta pergunta a pergunta que vamos endereçar agora tem um bocadinho a ver com o ponto ótimo em que podemos estar aqui, entre algures, entre a personalização da aplicação, e o out of the box. Em que ponto é que estamos em 2025? Eu começava por. E também um bocadinho aqui na sequência do que o Pedro há pouco estava a dizer, em termos da flexibilidade. Portanto, pedia-lhe a sua opinião sobre isto. Qual é o ponto ótimo? Se é que há um ponto ótimo, não é? Onde é que estamos em 2025 deste tema? Vamos modificar a aplicação sabendo que depois é difícil a evolução, enfim, para novas versões, nomeadamente software mais standard e tem custos elevados e depois tem tempos de mudança complicados, ou vamos totalmente para o out of the box, pronto, e esperando que aquilo se adapte à realidade da nossa empresa. Bem, Henrique, eu diria que a personalização continua a ser fundamental numa implementação de um ERP. Mas o conceito de personalização, eu acho que evoluiu. Já não falamos, se calhar, em desenvolvimentos à medida, aqueles desenvolvimentos à medida que eram pesados e difíceis de manter, como no passado. Se calhar hoje falamos mais de uma configuração inteligente, de integração de plataformas e lá está, a flexibilidade na adaptação dos processos. O ponto de equilíbrio, se calhar, está em conseguir oferecer aqui uma solução que respeite o ADN
do cliente, portanto, aquilo que o torna competitivo, sem criar sistemas tão específicos que fiquem presos no tempo, no passado, ou que se tornem um bloqueio à inovação e à mudança. Mais uma vez, como é que é a nossa abordagem na Pontual? Nós desenhamos soluções que se moldam ao negócio, mas sempre apoiadas em plataformas standard, que sejam escaláveis e atualizáveis. O que é que nós personalizamos? Personalizamos aquilo que é estratégico para o cliente, mas sempre protegendo a capacidade de evolução tecnológica. Personalizar, sim, mas lá está, de forma estratégica e sustentável. O nosso objetivo na Pontual é possibilitar ao cliente o melhor dos dois mundos. Soluções que se encaixam na sua realidade, mas que mantenham a agilidade para ele poder evoluir amanhã. Acho que é por aqui. Obrigado, Pedro. João, a sua perspectiva poderá ser semelhante ou diferente, mas gostaríamos muito de. Mas certamente teve esta experiência também de passar por estes vários modelos de evolução do software. Sim, o nosso ponto de vista é um bocadinho diferente, não contrário ao do Pedro, mas é um ponto de vista um pouco diferente. Eu diria que, em primeiro lugar, o que são as soluções out of the box hoje também já não é o que era anteriormente. Da mesma forma como o desenvolvimento com base em plataformas, e agora começando aqui a fazer uma ponte um bocadinho para a próxima pergunta, com plataformas low code e no code, tudo isto também mudou. Ou seja, se por um lado as soluções out of the box também já não são tão estanques e tão pouco personalizáveis como eram anteriormente, também as plataformas de desenvolvimento também têm um modo de desenvolvimento muito mais rápido, muito mais acelerado e com custos muito mais baixos. O que faz com que haja situações em que faça sentido a utilização de soluções out of the box e continua a existir a fazer sentido o desenvolvimento em cima de plataformas. Agora, o que nós temos de perceber em muitas das vezes é o custo que está envolvido nestes projetos. E se nós olharmos para, e aqui também fazendo um bocadinho uma ponte para o negócio da Tungsten Automation, existem alguns processos, quer pela sua complexidade, quer pela sua pouca variabilidade, que fazem sentido serem utilizados em plataformas out of the box. Eu estou a pensar em particular, por exemplo, no tratamento de faturas, na parte de recepção de faturas, e em que nós não só temos toda a situação do tratamento de faturas em papel, mas também temos toda a parte de fatura eletrónica e com os mandatos de faturação eletrónica a surgir nos diferentes países e que a nível da União Europeia nós perdemos uma excelente oportunidade de ter um processo uniforme relativamente à faturação eletrónica, mas cada país tem o seu mandato diferente, com regras diferentes. Para os nossos clientes terem que conhecer todas estas regras, e vamos ver, se nós olharmos para os últimos 2 anos, nós tivemos uma série de mandatos a serem atrasados, as regras a mudarem constantemente. Por exemplo, se nós pensarmos no caso de França, em que as regras foram mudando com muita velocidade, o negócio dos nossos clientes não é preocupar-se com as regras de compliance de tratamento de faturas. O que os clientes precisam de saber é como é que recebem a informação e não têm que saber como é que vão buscar ao portal do governo francês, ao portal do governo romeno, e sempre que houver uma alteração, não terem que se preocupar com atualizar os seus sistemas. Portanto, aqui temos um excelente exemplo da vantagem de soluções out of the box. Agora, nós sabemos que existem, como o Pedro dizia, muitos processos que são muito particulares e se nós compararmos a nível europeu, o sul da Europa tem muito esta questão de customização e que o meu caso
é muito particular e é que é completamente diferente dos demais. Mas sim, mas nós percebemos que existem situações em que há necessidade de fazer a customização, e as plataformas low-code ajudam muito nisto, e todas estas tecnologias de Generative AI também permitem uma aceleração muito grande. Penso que é isto. Muito obrigado, João. Eu passava agora a palavra à Marta para a próxima questão. Obrigada, Henrique. Como o João referiu, já abriu aqui um pouco as portas aqui à questão das plataformas de desenvolvimento low code e no code, e é precisamente essa próxima questão que também tem a ver com a inteligência artificial, um tema que já foi referido penso que por todos, na verdade, por todos os nossos intervenientes aqui hoje. E a questão que eu dirigi em primeiro lugar ao Gonçalves é sobre como é que as tecnologias como precisamente a IA e as plataformas de desenvolvimento low code, no code, estão a mudar não só o que as aplicações empresariais podem fazer, mas também a mudar quem, na verdade, as pode construir e adaptar. E de certa forma, não só, portanto, não só como é que as tecnologias estão a mudar as aplicações e quem as produz, mas também como é que estão a mudar a nossa própria forma de interagir com essas mesmas aplicações. Bem, e sim, e toca muito na questão que foi levantada anterior. Portanto, efetivamente, este tema do low code e no code tenta, de alguma forma, dar resposta àquilo que havia, provavelmente continua a haver, que é aquilo que normalmente no IT se chama-se o Shadow IT. Portanto, normalmente o que é que aconteceria, não é? Portanto, dentro destas plataformas de ERP que eram muito mais rijas, pouco flexíveis, havia muitas pessoas na organização, devido a essa rigidez, que fazia muita gestão, às vezes fora dessas próprias plataformas, criando os seus Excelis, criando às vezes algumas aplicações da sua criatividade do ponto de vista de dar resposta àquilo que era a sua necessidade. Portanto, eu abraço aqui um espaço de, não, mais uma vez, não bloquear, mas poder fazer isto de uma forma estruturada e gerível dentro da própria organização. E claramente as plataformas de low code e no code vieram dar essa capacidade à própria organização, por um lado, capacidade de inovar, capacidade de poder dar resposta mais rápida e imediata a requisitos, entretanto vou alterando pela própria dinâmica do mercado, da organização e da própria economia, mas também em modelos menos centralizados. Portanto, havendo aqui também uma descentralização de quem pode criar, quem pode fazer e quem pode inovar. Portanto, isto claramente vai dar uma outra capacidade à própria organização e às próprias pessoas de poderem estar mais envolvidas neste processo de inovação, ser elas próprias a poderem contribuir não só com as ideias, como podemos resolver alguns desafios na operação, mas até poder fazer pequenos protótipos, poder desenvolver até pequenas aplicações que depois, medindo sucesso, possam tornar-se aplicações de toda a organização. Portanto, eu costumo dizer que este tema, seja por via da tecnologia, mas muito importante, parte da inovação, é que hoje nas organizações a inovação está em todo lado, não é? Portanto, a inovação não está centralizada apenas num grupo de pessoas ou num departamento, está, eu diria, em todas as áreas, em todas as pessoas, em todos os departamentos. E, portanto, e se nós disseminarmos, por um lado, esta visão de inovação, fazendo com que as pessoas possam contribuir, porque são elas que estão na operação, são elas que encontram os desafios, são elas que muitas vezes podem encontrar também as respostas para resolver esses próprios desafios, trazê-las para esta visão de inovação e porque não desafiá-las para elas próprias desenvolverem estes pequenos POCs, pilotos, aplicações que possam dar resposta mais rápida àqueles seus próprios desafios. E claramente as tecnologias de low code, no code vieram complementar os sistemas de gestão, se calhar mais rígidos, menos flexíveis. Hoje está a mudar, mas havia esta visão destes sistemas serem menos flexíveis. Os próprios software houses já estão a incorporar esta componente nas suas próprias aplicações, nos seus próprios sistemas, mas também estamos a ver alguns fabricantes a focarem-se completamente nesta área e que depois pode colocar um desafio à própria organização, que é, eu vou desenvolver dentro de um sistema de gestão como um ERP, ou um CRM, ou eu posso desenvolver uma aplicação que se interliga com o próprio ERP,
mantendo o RP a fazer a gestão daquilo que é core da organização, mas podendo dar uma maior flexibilidade, integrando com os próprios RPs, seja porque recolhe essa informação, seja depois no final até pode trazer informação para o próprio CRP, mas podendo dar uma maior flexibilidade à organização para fora dos sistemas core, poder dar maior capacidade de gerir e de criar estas próprias aplicações, sempre obviamente integradas com os próprios sistemas core e sempre dentro daquilo que é as próprias políticas de segurança e conformidade da organização. Portanto, eu diria, seja o tema do low code, e nós particularmente na Claranet olhamos com muita atenção esta temática, porque sentimos que há uma necessidade de velocidade maior, há uma necessidade de haver uma flexibilidade maior na organização e, de facto, as plataformas têm dado essa capacidade de criar mais rápido, dar resposta mais rápida, testar mais rapidamente, recolher feedback mais rapidamente e, se efetivamente conseguimos validar os pressupostos que levaram à geração dessa aplicação, podê-la depois escalar pela própria organização. E de facto, estas plataformas vieram trazer isso às próprias organizações e à forma como nós próprios, que vemos da área mais da hard code, olhamos para o próprio desenvolvimento das próprias aplicações, complementando com a inteligência artificial, que hoje já quase faz parte destas plataformas de low code e no code para referirmos use cases e para repensarmos também processos e a forma como hoje colaboramos e trabalhamos do ponto de vista mais operacional nas organizações. Obrigada Hugo pela sua intervenção. Aqui nesta questão também gostaria ainda de ouvir o João Diniz, que na verdade há pouco já fez aqui um pouco a introdução às plataformas, mas também na sua perspectiva, João, o que é que aqui a nível de quem produz e de quem tem que trabalhar diariamente interagir diariamente com estas plataformas, a sua opinião. Muito obrigado, Marta. Bom, e elaborando aqui um bocadinho e pegando nas palavras do Hugo, que já mencionou que esta questão do surgimento das plataformas low-code e no-code vem muito da necessidade de desenvolvimento mais rápido, de desbloquear a inovação, porque muitas das vezes a inovação estava bloqueada em diferentes departamentos da organização e que nunca conseguia chegar a sistemas, não conseguia chegar aos clientes finais, mas também há aqui um outro ponto muito importante, que é também um problema que todos nós sentimos, que é a dificuldade de ter recursos técnicos, a dificuldade e os custos dos custos técnicos. E isto era um bloqueio grande para a inovação e para a transformação digital, porque as empresas viam-se muito no ponto de ter que decidir, e muito bem, às vezes, que projetos implementar. Mas muitas das vezes alguns dos projetos eram postos na gaveta, eram deixados para trás para segundas prioridades, por não haver capacidade de implementação simultânea. Portanto, esta questão do low-code e no-code e, como eu dizia, esta questão de generative AI vem acelerar tudo isto. E consequências disto, há aqui várias coisas a acontecer. A primeira coisa é que isto gerou uma oportunidade gigante a nível de mercado. O mercado das aplicações de low-code está a crescer a uma velocidade muito, muito grande. As organizações, por outro lado, e na verdade são a razão desse crescimento, é que as empresas estão a ver valor nisso. Os clientes estão a ver valor nestes processos de desenvolvimento. Se nós olharmos, por exemplo, um pouco para o que a Tungsten Automation tem vindo a fazer, nós temos vindo a integrar tudo o que é Generative AI nos processos de desenvolvimento, em que, pura e simplesmente, eu, através de linguagem natural, posso criar um processo de negócio e interagir com a plataforma apenas com linguagem natural. Isto é um avanço tremendo relativamente ao que existia anteriormente. Significa que uma pessoa sem conhecimentos técnicos pode criar um processo. Se isto é um processo que depois pode ser posto em produção sem a robustez suficiente, provavelmente não. Mas como o Hugo dizia, isto é se calhar uma base muito boa para iniciar um protótipo, para testar ideias, para perceber o que é que pode funcionar. Bom, e naturalmente que isto está a ter um impacto tremendo no nível das organizações, porque quem está a fazer
estes protótipos, quem está a construir estas mini soluções, deixou de ser o IT, mas para passarem a ser os donos dos processos. Ou seja, quem conhece a fundo os processos, quem percebe onde é que existem os pontos que podem ser melhorados, e isto está a mudar tudo, porque se as soluções estão a começar a ser construídas pelos business users, depois deixamos menos trabalho também para as equipas da IT, mas que naturalmente que se tem que preocupar com outras coisas, tem que se preocupar com, depois, como eu dizia, que dar robustez a esses processos, todos os problemas a nível de segurança e, mais uma vez, em resultado de estarmos a falar muitas das vezes em sistemas clouds, de estarmos a falar em sistemas interligados de várias plataformas de inteligência artificial, naturalmente que existe aqui um trabalho muito grande de garantir que que não existem falhas no sistema. Por outro lado, toda a questão da velocidade e da eficiência do desenvolvimento está a acelerar tremendamente. Os nossos clientes dizem-nos que, tipicamente, um processo que anteriormente demorava um tempo, agora está a ser reduzido em 50% a 75% do tempo. E isto significa muito, significa que as empresas podem adaptar-se muito mais rapidamente, podem entregar valor aos seus clientes também de uma forma muito mais rápida. Muito obrigado. Obrigada, João. Antes só de passarmos para a próxima questão, quero só referir que os nossos live events normalmente não têm, não respondemos a perguntas do público aqui com os nossos participantes. O que convidamos é os nossos participantes a responderem na nossa caixa de Q&A, que neste momento já tem uma questão aqui colocada por alguém que nos acompanha remotamente, e convidamos algum dos três, ou os três, inclusivamente dos nossos participantes aqui na mesa, a responder aqui a esta questão deixada, e desde já agradecemos. E passamos para a próxima questão, Henrique. Muito obrigado, Marta. A próxima questão é uma questão que é muito relevante para todas as empresas, mas eu diria que provavelmente nem todas têm a capacidade de a colocar, enfim, de forma consequente, e tem a ver com a medição do retorno do investimento nas plataformas empresariais. Há muitos clientes que, antes de adotarem uma plataforma, pedem aos fornecedores alguma forma de justificação económica, enfim, mas a posteriori normalmente é mais complicado fazer essa medição do retorno do investimento, até porque se trata de algo dinâmico. Eu acho que é uma questão que eu acho que é particularmente relevante, e que nem sempre é levada de forma consequente pelas organizações, e pedi a opinião do Pedro Sousa, enfim, da sua experiência, da experiência da Pontual, como é que os clientes, para nos dizer, como é que os clientes mais maduros, sobretudo, encaram esta questão de olhar e ver, bom, vamos investir ou investimos, qual é que foi o retorno ou qual é que é tendencialmente o retorno? Sim, Henrique, vamos lá ver. O retorno do investimento é sempre a questão que está subjacente a qualquer decisão do nosso empresário e do nosso cliente. Mas eu acho que o ROI das soluções empresariais é medido não só pelos custos imediatos, mas principalmente pelos benefícios a longo prazo. E para isso, eu acho que há 3 fatores-chave que os clientes consideram ou devem considerar. O primeiro é eficiência operacional. Como é que a solução ajuda a reduzir os custos operacionais? A eliminar redundâncias, aumentar a produtividade. Se uma plataforma consegue automatizar processos críticos, diminuir o tempo de inatividade, o ROI é medido pela eficiência que ela traz. Depois há um segundo fator que tem a ver com a agilidade e a adaptação ao mercado, que é, no fundo, a capacidade de responder rapidamente às mudanças no mercado. E aqui é crucial. Essas soluções são flexíveis, essas soluções permitem ajustes rápidos, sem grandes custos de implementação, têm naturalmente um ROI que vai além do curto prazo.
porque garantem a capacidade de inovar continuamente. Depois, um terceiro fator-chave, eu diria que é a qualidade de tomada de decisões, a melhoria na qualidade das decisões. Ao fornecer dados em tempo real e decisões acionáveis. Esta é uma métrica essencial do ROI. Empresas que estejam bem informadas tomam, inevitavelmente, decisões mais rápidas. E essas decisões mais rápidas, por sua vez, aumentam naturalmente a competitividade e a rentabilidade das organizações. Como é que nós na Pontual atuamos? Nós ajudamos os nossos clientes a medir o ROI com base em resultados que sejam tangíveis. Queremos quantificar qual foi a redução dos custos operacionais, qual foi o ganho da agilidade e a melhoria, essencialmente, na qualidade da tomada da decisão após a implementação da solução. De uma forma muito resumida, eu diria que o ROI não é só sobre aquilo que se economiza, mas, sobretudo, aquilo que se ganha em eficiência e na capacidade de inovar continuamente o seu negócio. É por aqui que nós temos vindo a medir o ROI das soluções que implementamos. Obrigado, Pedro. Muito interessante a sua resposta. Eu passava a palavra à Marta para aquilo que é a nossa questão final, certo? Exatamente, exatamente. Aqui no mundo, efetivamente, nós aqui ao longo desta hora falámos que estamos a viver tempos extremamente rápidos em que tudo é muito volátil e até o tempo, na verdade, esta primavera, até o próprio tempo nos mostra isso. Mas a verdade é que gostamos sempre de olhar nos nossos live events e terminar os nossos live events com uma previsão ou com o que é olhar para a frente e tentar perceber o que é que lá vem. E precisamente sobre isso começava por perguntar ao João Diniz, na sua perspectiva, qual é o futuro a curto e médio prazo, sendo que este médio prazo aqui, bem, aos tempos que correm e o médio prazo é quase, se calhar, daqui a um mês. Mas qual o futuro a curto e médio prazo do mercado de software empresarial e quais são as tendências e inovações que podemos, eu diria, esperar nos próximos anos, mas se calhar não é preciso esperarmos assim tantos anos para ver as próximas tendências. Bom, nós podemos olhar para as tendências a partir do ponto de vista ou do momento em que estamos. Certamente que a médio prazo, com esta aceleração toda, até podem ser coisas bastante diferentes, porque surgirão coisas novas. Mas garantidamente, e neste momento conseguimos prever que garantidamente a tendência de mudança das soluções para cloud vai continuar a existir, e isto existe também uma grande aceleração na transição para a cloud. Mesmo indústrias e setores mais tradicionais e tradicionalmente mais avessos ao risco e à mudança para a cloud estão a fazê-lo. Neste ponto em particular também estamos a ver uma outra tendência que é clouds híbridas, em que alguns sistemas têm que estar in-house, mas outros são mudados para a cloud, porque também aí é que se vai conseguir ter garantias de segurança, garantias de escalabilidade, de elasticidade de toda a oferta. Uma outra coisa que garantidamente vai continuar a acontecer é toda a parte da aceleração de inteligência artificial e a partir do momento em que os clientes começarem a perceber de que forma é que podem integrar nos seus processos e melhorar os seus processos com inteligência artificial, isto vai também acelerar nesse sentido. Até agora nós falámos muito na questão de Gen AI para acelerar os processos de desenvolvimento. Mas existe uma outra perspectiva, que é de que forma é que a inteligência artificial vai ajudar o cliente final, vai ajudar o utilizador a ter mais valor
dos processos. Quer seja, por exemplo, na análise de um contrato em que eu posso questionar o contrato ou questionar os documentos sobre informação, em vez de ter que andar a percorrer 50, 60 páginas num documento. E já agora uma coisa muito importante é também nós termos as evidências de onde é que essa informação está a ser retirada e que essa informação também fique guardada no processo, para que depois também possa haver rastreabilidade das decisões e perceber de que forma é que se chegou a um determinado ponto. Também da mesma forma como nós falámos anteriormente, a adoção das plataformas low-code e no-code está a ganhar velocidade por esta necessidade, pela necessidade de mais transformação digital. A transformação digital também está a acelerar e nós vemos isso a atingir setores onde normalmente não acontecia. Portanto, até setores muito mais tradicionais estão a acelerar nisto. Uma outra coisa que também vemos no mercado e que nós achamos que é uma tendência de futuro é o foco na sustentabilidade. Nós temos de garantir que toda a cadeia de desenvolvimento, toda a cadeia de suppliers no mercado do software, que é estável e que nós temos a capacidade de substituir uma dessas peças por outra. Portanto, esta robustez também é necessária que exista, porque é isto que vai dar confiança aos clientes no momento de investir numa tecnologia e não noutra. Nós sabemos que os clientes, existe também uma tendência de consolidação a nível de fornecedores. Por esta multitude de microserviços que surgem todos os dias, isto também é um problema para os clientes, porque não querem ter milhares de relações com diferentes empresas. Portanto, havendo consolidadores destas ofertas, isso ajuda bastante e achamos que é algo que também vai acontecer no futuro. Muito obrigado. Obrigada, João. Entretanto, estamos mesmo a terminar, mas tivemos aqui também mais uma questão aqui no nosso Q&A, aqui só para encerrar, se algum dos nossos oradores puder só depois, entretanto, responder aqui, claro, quem se sentir à vontade. Antes de terminarmos desta questão, gostava também ainda de ouvir o Gonçalves da Claranet aqui sobre também a vossa perspectiva a curto e médio prazo sobre o mercado de software empresarial. Sim, eu complemento o que o João disse e total de acordo com aquilo que foi a perspectiva do João. Portanto, claramente este tema da inteligência artificial e reforçando um bocadinho aquilo que já tinha falado, esta agentificação, ok? Porque é que nós conseguimos agora olhar para estes agentes que de alguma forma podem ou ajudar na gestão de um processo ou no limite gerir um processo end-to-end, do ponto de vista mais automatizada, na própria gestão. E também um tópico que se calhar não falámos aqui tanto na nossa sessão, mas que vale a pena estar a acompanhar, é também, estamos a sentir que as software houses estão a mudar também os modelos em que estão a licenciar algum dos softwares. Inclusivamente estamos a passar para um modelo mais baseado em consumo do que propriamente em utilizadores que acedem. Portanto, isto também vai ao encontro da última questão que o Henrique há pouco fez do ponto de vista de medir o TCO. Se calhar este modelo pode ser interessante para iniciar um processo, porque é baseado em consumo pode ser provado o valor e se calhar mais facilmente depois pode escalar e não fazer quase um compromisso upfront sem ainda ter recolhido os benefícios da própria implementação da aplicação. Portanto, daria só esta nota que é importante acompanharmos, porque estamos a sentir e nós, totalmente os parceiros com que trabalhamos, estamos a ver essa possibilidade de licenciar por via mais em consumo e menos em número de utilizadores, que pode perspectivar que futuramente haja quase aqui um mix entre como licenciar estas aplicações, entre um modelo mais user-based, digamos assim, utilizadores versus um modelo mais consumo. E o consumo associado a valor, portanto, impacto que possa ter na própria organização. Portanto, é algo que devemos estar atentos e pode ser interessante em alguns use cases escolher este modelo porque permite testar, experimentar, medir mais o investimento inicial e depois então, se provar o sucesso, passamos para produtivo
e medirmos um pouco o investimento do ponto de vista de inovação e de implementação destas novas tecnologias. Era aqui o meu último contributo. E obrigado também pelo convite. Obrigada a nós, Hugo, e obrigada, João, e também Pedro. Aqui, antes de passar às despedidas, passar a palavra ao Henrique para as despedidas, referir só que nós vamos ter a nossa próxima mesa da IT Insight, na verdade, inserida no nosso evento da IT Insight Talks, dia 26 de junho, sobre AI and Data. É na Lispolis, no Fórum Lispolis, em Telheiras, aqui na zona de Lisboa. É um evento híbrido, é um evento que a mesa é transmitida online, mas também podem participar e temos todo o gosto em receber-vos. É um evento gratuito, basta inscreverem-se. As inscrições também já serão abertas brevemente e faremos essa divulgação também na IT Insight, mas estão desde já convidados. Ainda antes das férias de verão teremos aqui mais uma mesa da IT Insight. Henrique, vamos às despedidas, passo a palavra para si e desde já obrigada a todos da minha parte. Muito obrigado, Marta. Muito obrigado aos nossos participantes que, enfim, aceitaram o nosso convite para debater este tema que é crucial para as empresas. Eu diria que é sempre crucial, mas creio que neste momento é mais crucial do que muitas vezes. Os desafios são tantos que, de facto precisamos das melhores soluções. Agradeço, enfim, o terem aceito o nosso convite e os contributos que trouxeram para esta mesa redonda. Como a Marta referiu no início, será publicada na próxima edição da IT Insight, que estamos a ultimar e que aparecerá durante, em princípio, a próxima semana. E, portanto, contamos com todos, com os nossos participantes e enfim, com a nossa audiência, que apesar desta ser uma semana desafiante, é uma semana mais curta, que aderiu com grande entusiasmo ao nosso fórum. Muito obrigado a todos. Continuação de bom dia, continuação de boa semana.